E aí, você já quis entrar no mercado da impressão 3D, mas não sabia por onde começar? Não sabia quanto gastar? Pois bem, eu sou o Matheus Goetz, da Smart Printer 3D, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto no geral, para quem está pensando em iniciar na impressão 3D. Antes de mais nada, então, a própria máquina deve ser levada em consideração. A impressora 3D, existem diversos tipos no mercado e ela varia conforme cada tipo de aplicação, cada material que vai ser utilizado nela. O que mais difere as máquinas atualmente são impressoras abertas e impressoras fechadas. As impressoras abertas elas trabalham com materiais que não precisem ter uma certa temperatura para que ocorra o trabalho, ou seja, você pode trabalhar com esses materiais a temperatura ambiente, como é o caso do PLA, por exemplo. E para esses materiais a gente pode muito bem utilizar uma máquina como essa, que é a Ender 3. Ela tem um ótimo custo-benefício e não há necessidade de fechar a impressora para que você consiga trabalhar com PLA. Então você pode trabalhar a temperatura ambiente. E também, se você quiser trabalhar com ABS, você precisa primeiramente fechar a impressora. Então, para fechar a impressora, existem impressoras que já vêm fechadas e você pode muito bem fechar a ND3 também. Só que daí já vai ter um custo maior para que você faça um gabinete onde você fecha a ND3. Para trabalhar com ABS, você precisa ter uma temperatura concentrada para a peça, para que não sofram falhas na peça como rachaduras, para que a peça não sofra warp, que ela não levanta as pontas na hora de imprimir. Então, isso vai variar conforme cada tipo de aplicação, cada material que você vai trabalhar. Consideração é o ramo que você vai querer iniciar na impressão 3D, seja ele cartoon, seja ele action figures, engenharia, arquitetura, odontologia, enfim. Primeiramente, verificar qual área que você quer seguir, pois, por exemplo, essa é uma impressora FDM. O processo dela é com filamentos termoplásticos, são esses caras aqui, que é completamente diferente de uma impressora SLA, por exemplo, que é uma impressora à base de resina. Então são dois processos muito complexos e muito diferentes um dos outros, e cada uma das áreas dá para fazer nas duas impressoras, nos dois processos, basicamente qualquer tipo de peça, mas em algumas áreas é melhor em uma tecnologia do que em outra. Então avaliar bem esse cenário, pois os preços da resina e dos filamentos, por exemplo, são diferentes, assim como os preços da máquina FDM ou máquina SLA também são diferentes. Então, levar tudo isso em consideração antes de fato de começar na impressão 3D. Em consideração são os materiais que a gente utiliza, como a gente já falou. Por exemplo, os filamentos tem ABS, nós temos PLA, PETG. Até a gente fez um vídeo só de materiais, explicando o que são os filamentos, as resinas, que está aqui no card. E dependendo da aplicação, você vai ter que usar um determinado material. E os materiais variam o preço. Então, por exemplo, a ABS é geralmente metade do preço do PLA. É um exemplo. Assim como resinas, as resinas também mudam conforme cada aplicação. Então tem que ser levado em consideração isso, pois, por exemplo, se você tem uma impressora aberta, como a gente já falou, não é que você não possa usar ABS, só que os riscos de você perder a peça vão ser muito altos porque a impressora não vai ser fechada. Então já não é o ambiente certo para trabalhar com ABS. Então você já teria que fazer a peça com PLA. Então, levar isso em consideração para não ter muito prejuízo lá na frente também é bacana, é importante. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é a depreciação da máquina. Como qualquer aparelho eletrônico, como qualquer coisa, a impressão 3D, as impressoras 3D também sofrem depreciação, ou seja, elas vão estragando ao longo do tempo e a gente precisa fazer manutenções preventivas que aumentem a vida útil dela. Na impressão 3D também, principalmente em impressoras FDM, a gente precisa estar sempre de olho nos insumos, ou seja, muitas das peças delas são trocáveis ao longo do tempo e não duram muito tempo. Por exemplo, bicos de impressão, tubos Teflon, que precisam ter uma troca periódica, pois senão você não vai conseguir imprimir corretamente.
peças internas do cabeçote dela, como garganta, blocos de aquecimento também, assim como melhorias na própria máquina, mesas de vidro, molas, enfim, são upgrades que você vai dando para a máquina para conseguir aumentar a vida útil dela, além, claro, de toda a manutenção preventiva, manter sempre lubrificado as guias, manter sempre tudo limpinho, tudo certinho, para que você consiga, além de ter boas impressões, aumentar a vida útil da própria impressora. E por último, mas não menos importante, nós temos que também levar em consideração a perca de peças. É muito comum, tanto para quem está começando, como para quem já tem uma experiência na impressão 3D, perder peças por causa que são muitos fatores que tem que ser levado em consideração. A mesa tem que estar limpa, o bico tem que estar limpo, a mesa tem que estar nivelada, as configurações do software têm que estar boas. Então são muitos parâmetros que às vezes a gente deixa passar e acaba que a peça não sai boa, não sai certa. Acaba que às vezes está no meio da impressão, falta filamento, você não está por casa, você não está por perto para trocar, então você vai perder a impressão. Às vezes está acabando a impressão, mas é uma impressão muito alta, ela desloca da mesa, ela desgruda da mesa. Então são muitos problemas que é só com o tempo para você conseguir ir resolvendo, achar solução para eles. E porém não se preocupe, isso é comum. É claro que ao longo do tempo vai se reduzindo, porque você vai aprendendo a entender a máquina também. Você vai entendendo a aprender as configurações do software, você vai entendendo o que é certo e o que não é, o que é legal e o que não é. E isso varia tanto de usuário para usuário, como de máquina para máquina. Então é algo que é comum. Então a gente tenta reduzir esses erros para que não se tenha tanto prejuízo no final das contas. Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar? Mais algum fator que você acha que seja muito importante em ser levado em consideração para começar a impressão 3D? Conta para nós aí nos comentários e já deixa o seu joinha. Valeu!